Você já percebeu como algumas relações começam leves, mas com o tempo parecem ficar cada vez mais pesadas? Já sentiu que no começo existia conexão, presença e espontaneidade, mas depois tudo começou a virar tensão? Já notou que muitas pessoas se amam e ainda assim se machucam constantemente? Talvez o problema não seja a falta de amor. Talvez o problema seja a forma como as pessoas aprenderam a amar. Hoje, você vai entender o que realmente destrói muitos relacionamentos. Vai perceber por que o amor, sozinho, não é suficiente para sustentar uma conexão saudável. E mais importante, vai entender como ciúme, insegurança e dependência emocional transformam relações em ambientes de desgaste silencioso. Porque quando você entende isso com clareza, algo muda. Você começa a perceber que muitas vezes o problema não está na falta de sentimento, está na forma como o sentimento está sendo vivido. Mas fique comigo até o final deste vídeo, porque a última parte explica o erro mais silencioso de todos. E é exatamente esse erro que faz muitas pessoas perderem relações que poderiam ter sido extraordinárias. Se você quer aprender a construir relações mais conscientes, escreva nos comentários: eu escolho amar com consciência. Agora vamos começar. Existe uma diferença enorme entre amor e apego, mas muitas pessoas confundem os dois a vida inteira. No começo de quase toda relação, existe leveza, existe espontaneidade, existe liberdade emocional. As conversas fluem naturalmente. A presença é agradável. Não existe excesso de cobrança. Não existe tensão constante. Mas com o tempo, algo começa a mudar. O medo aparece. Medo de perder. Medo de ser trocado. Medo de não ser suficiente. E quando o medo entra na relação, a energia muda completamente. A partir desse momento, muitas pessoas deixam de amar e começam a tentar controlar. Controlar respostas, controlar comportamentos, controlar horários, controlar atenção, controlar sentimentos. E o problema é que controle destrói exatamente aquilo que tenta preservar. Porque ninguém se sente verdadeiramente conectado quando está sendo sufocado. No Transurfing, apresentado na série de livros Reality Transurfing, aprendemos que importância excessiva cria desequilíbrio. E poucos lugares geram mais importância excessiva do que relacionamentos. Quando uma pessoa se torna emocionalmente dependente da outra, algo muda profundamente. A relação deixa de ser espaço de troca e começa a virar espaço de necessidade. E necessidade cria pressão. Existe uma frase silenciosa por trás de muitas relações desgastadas: eu preciso que você me faça sentir bem. Esse é o ponto onde o amor começa lentamente a virar peso, porque a outra pessoa deixa de ser companhia e passa a ser responsável pela estabilidade emocional do outro. E isso é insustentável. Muitas pessoas acreditam que amar profundamente significa pensar o tempo inteiro na outra pessoa, precisar dela constantemente, querer atenção o tempo todo. Mas isso não é amor consciente. Isso é dependência emocional disfarçada de amor. E dependência emocional gera medo. Medo gera controle. Controle gera tensão. E tensão destrói leveza. Poucas coisas desgastam mais uma relação do que a sensação constante de vigilância emocional. Quando uma pessoa sente que qualquer atitude pode gerar cobrança, quando sente que precisa medir palavras o tempo inteiro, quando sente que nunca consegue corresponder completamente às expectativas do outro, a relação lentamente deixa de ser um espaço de paz e começa a virar um ambiente de desgaste. O ciúme nasce exatamente nesse ponto. Muitas pessoas acreditam que ciúme é prova de amor. Mas, na maioria das vezes, o ciúme é prova de insegurança. É o medo constante de não ser suficiente, o medo de perder espaço, o medo de ser substituído. E quanto maior a insegurança interna,
maior a necessidade de controle externo. O problema é que o controle nunca gera segurança verdadeira, porque a insegurança não nasce no comportamento do outro. Ela nasce na interpretação interna. Uma pessoa insegura continuará insegura mesmo em uma relação saudável, porque o problema não está apenas no ambiente, está na estrutura emocional que interpreta o ambiente. Pare por um momento. Quantas relações você já viu começarem leves e terminarem sufocantes? Quantas vezes o medo de perder acabou criando exatamente o afastamento que a pessoa mais temia? Se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, curta este vídeo. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também precisam compreender relações de forma mais consciente. E se inscreva no canal para continuar aprofundando sua consciência e entender como sua energia influencia todas as áreas da sua vida. Agora vamos continuar, porque o próximo ponto é onde muitas relações começam silenciosamente a se destruir sem perceber. Muitas pessoas entram em uma relação tentando preencher vazios internos, tentando resolver carências antigas, tentando encontrar no outro a sensação de valor que não conseguem construir sozinhas. E no início, isso parece funcionar. A presença da outra pessoa gera alívio emocional. Mas com o tempo surge um problema. Quando sua felicidade depende excessivamente de alguém, qualquer distância vira ameaça, qualquer mudança vira medo, qualquer ausência vira sofrimento. E isso cria uma pressão invisível na relação. A pessoa começa a precisar de confirmação constante, precisa de mensagens, precisa de validação, precisa de provas frequentes de amor. Mas nenhuma validação externa consegue preencher permanentemente uma insegurança interna, porque insegurança profunda não se resolve com atenção, se resolve com reconstrução emocional. O problema é que muitas pessoas nunca aprenderam a ficar emocionalmente bem sozinhas. E quando alguém não suporta a própria solitude, começa a transformar o relacionamento em fonte de sobrevivência emocional. Mas relações não sobrevivem quando uma pessoa vira responsável pela estabilidade emocional da outra, porque amor saudável exige liberdade, e liberdade exige estrutura interna. Existe algo que muitas pessoas demoram anos para perceber. Atração não sobrevive apenas de amor. Ela também depende de admiração. E admiração desaparece quando a relação passa a girar apenas em torno de necessidade emocional. Quando uma pessoa abandona completamente sua própria identidade para viver apenas em função da relação, algo começa a acontecer lentamente. Ela perde presença, perde individualidade, perde direção própria e, sem perceber, começa a transferir toda a própria energia para o relacionamento. No início, isso pode até parecer demonstração de amor, mas com o tempo gera desequilíbrio, porque relações saudáveis não são construídas por duas metades tentando sobreviver juntas. São construídas por duas pessoas emocionalmente inteiras, escolhendo compartilhar a vida. Muitas relações começam a se desgastar exatamente quando uma das pessoas deixa de construir a própria vida, deixa de crescer, deixa de ter objetivos, deixa de cuidar da própria energia e passa a viver apenas em função do relacionamento. Isso cria um peso silencioso, porque o outro começa a sentir que carrega uma responsabilidade emocional excessiva, e responsabilidade emocional excessiva gera pressão. Pressão reduz leveza. Sem leveza, a conexão começa lentamente a enfraquecer. Existe outro ponto importante. Quanto mais você teme perder alguém, mais começa a agir a partir do medo. E medo muda completamente a energia da relação. Você começa a interpretar tudo de forma ameaçadora. Demora em responder, mensagem vira problema.
Mudança de comportamento vira ameaça. Momentos de silêncio viram insegurança. A mente entra em estado constante de vigilância emocional. E vigilância emocional desgasta profundamente qualquer conexão. No Transurfing, aprendemos que aquilo que recebe importância excessiva começa a gerar tensão. E essa tensão cria exatamente o efeito contrário do desejado. Quando você coloca peso emocional exagerado em uma relação, começa a sufocar a naturalidade dela. O relacionamento deixa de fluir e passa a ser constantemente pressionado pelas expectativas, medos e inseguranças. O mais curioso é que muitas pessoas acreditam que estão lutando pela relação, mas na verdade estão lutando contra os próprios medos internos. E enquanto esses medos não são compreendidos, qualquer relação tende a repetir padrões semelhantes. Porque o problema nunca esteve apenas no outro. O problema está na estrutura emocional que você leva para a relação. Esse talvez seja um dos pontos mais difíceis de aceitar. Muitas vezes, você não está sofrendo pelo comportamento da outra pessoa. Está sofrendo pela interpretação que sua mente faz daquele comportamento. Duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação. Uma permanece tranquila, outra entra em desespero. O que muda não é apenas o acontecimento, é a estrutura emocional interna. Por isso, relações conscientes exigem maturidade emocional. Exigem capacidade de observar os próprios medos, as próprias inseguranças, as próprias carências. Porque quando você não observa isso, começa a projetar tudo no relacionamento. E então, qualquer relação vira palco para conflitos internos não resolvidos. Existe uma pergunta importante que poucas pessoas fazem. Você ama a pessoa? Ou ama a sensação de não se sentir sozinho? Porque existe diferença. Muito sofrimento nasce quando alguém transforma relacionamento em anestesia emocional. A pessoa não busca conexão verdadeira, busca fuga da própria solidão interna. Mas ninguém consegue sustentar por muito tempo a responsabilidade de preencher o vazio emocional do outro. Relações saudáveis não eliminam sua individualidade, elas fortalecem. Você continua crescendo, continua evoluindo, continua construindo sua própria vida e escolhe compartilhar isso com alguém. Isso é muito diferente de transformar o relacionamento no centro absoluto da sua existência. Foi exatamente para aprofundar esse entendimento sobre identidade, emoções e consciência que lançamos o livro oficial do canal. Ele reúne lei da atração, Transurfing e psicologia aplicada em uma estrutura clara. Você vai entender como reduzir dependência emocional, como fortalecer identidade, como sair de padrões inconscientes que sabotam relações e outras áreas da vida. Não é apenas motivação, é reestruturação interna. Se você quer construir relações mais conscientes sem perder a si mesmo no processo, esse livro é leitura essencial. Ele está disponível na descrição deste vídeo. Agora, pense com honestidade. Quantas vezes você confundiu amor com necessidade? Quantas vezes o medo de perder fez você agir de formas que acabaram desgastando a própria relação? E quantas vezes você tentou encontrar no outro uma estabilidade emocional que precisava construir dentro de si mesmo? A verdade é que o problema não é o amor. O problema é o medo que muitas vezes acompanha o amor. O apego, a insegurança, a necessidade constante de validação. Porque quando o amor vira dependência, ele deixa de conectar e começa a sufocar. Amor consciente não aprisiona, não controla, não vive em estado constante de medo. Amor consciente cria espaço, cria leveza, cria crescimento. E isso só acontece quando duas pessoas conseguem se relacionar sem transformar o outro em fonte absoluta de felicidade.
Se esse conteúdo trouxe clareza para você, curta este vídeo. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também precisam compreender relacionamentos de forma mais consciente. E se inscreva no canal para continuar aprofundando sua consciência e fortalecer sua identidade como criador da própria realidade. Você não precisa deixar de amar profundamente. Precisa apenas aprender a amar sem se perder de si mesmo. Porque quando existe consciência, o amor deixa de ser prisão e começa a ser construção. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.